Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a segunda audição do dia sobre o mesmo tema. Já temos connosco a Senhora Presidente do Conselho de Administração da ANAC, Ana Vieira da Mata, o Senhor Vogal do Conselho de Administração, Duarte Lopes da Silva, e a Senhora Chefe de Gabinete de Comunicação e Imagem, Sílvia Santos. Queria naturalmente dar-lhes as boas-vindas, é um gosto recebê-los novamente, desta vez a requerimento para um tema específico, muito em breve, novamente para uma audição regimental, nesta mesma sexta Comissão Parlamentar, no âmbito das competências e atribuições da Assembleia da República e da entidade reguladora. Senhoras e senhores deputados, tal como no requerimento anterior, Sr. Deputado Filipe Melo, pedia desculpa, só por causa do barulho à porta. Bom, estava eu a dizer, tal como no requerimento anterior, começa o grupo parlamentar do Chega, que tem 5 minutos mais um enquanto requerente, que vão partilhar, está-me o Sr. Deputado Filipe Melo a informar que vai partilhar com a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, e cabem depois 6 minutos ao grupo parlamentar do Partido Socialista e mais 6 minutos ao grupo parlamentar do PSD, isto entre os partidos, os grupos parlamentares, neste momento em trabalhos na nossa Comissão. Naturalmente, se outros se juntarem, também dentro daquilo que é a grelha regimental, terão tempo para intervir. Sra. Doutora, ao fim de cada intervenção, na primeira ronda, ao fim de cada intervenção do grupo parlamentar, tem o mesmo tempo para resposta. Se houver segunda ronda, a resposta é no mesmo tempo usado conjuntamente por todos os grupos parlamentares, cabendo 2 minutos no máximo a cada um deles. Não sei se me fiz entender, se fui claro, mas já está habituada, já conhece as regras da casa e já costumamos receber, pelo que alguma dúvida também ajudarei a esclarecer com certeza. Assim sendo, começa o grupo parlamentar do Chega. Estava a contar com o pois é, mas é que agora não é assim. Sra. Doutora, na audição regimental, sim, só para explicar, na audição regimental, a entidade reguladora tem um período para um esclarecimento, para uma intervenção inicial. Esta não é uma audição regimental, é uma audição a requerimento e o regimento impõe-nos regras diferentes. Portanto, começamos os trabalhos precisamente pela intervenção, pelas perguntas do partido requerente e depois sim as respostas a essas perguntas e assim sucessivamente. Portanto, eu tentei explicar que de facto o nosso regimento prevê que os trabalhos sejam de forma diferente entre uma audição requerimento e a audição regimental, o que não é o caso. Dito isto, agora sim, Senhora Deputada Sandra Ribeiro, do Partido Chega, para iniciar esta intervenção. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimento os representantes da ANAC aqui presentes. E nós estamos aqui na sequência de um requerimento que o Chega colocou, em virtude da interrupção da linha aérea regional Bragança-Portimão, efetuada pela empresa Sevaner, ocorrida e desde 30 de setembro último. E dada a importância destas ligações aéreas regionais, nas regiões interiores e norte do país, pelo menos enquanto não existir alta velocidade ferroviária a nível regional, torna-se importante auscultar a ANAC sobre o funcionamento deste mercado e respectivas operações aéreas, atendendo que a ANAC tem atribuições ao nível da regulação económica, a defesa dos direitos e interesses legítimos dos utentes e de coadjuvar o Governo na gestão de contratos de concessão no setor da aviação civil. Atendendo ao exposto, gostaria de saber se consideram que alguma coisa falhou, ou o que é que falhou para que esta ligação aérea tenha sido interrompida e que medidas consideram que deveriam ou poderiam ser implementadas para que tal situação não voltasse a ocorrer no futuro. E, na vossa opinião, como é que vêem a evolução do setor das ligações aéreas regionais e, já agora, relativamente a aviões mais sustentáveis e menos poluentes? Gostaria também de colocar uma questão, de acordo com os estatutos reguladores da ANAC, no artigo 4º, número 3, a linha E. Nós gostaríamos de saber se têm sido feitas vistorias ou auditorias aos aeródromos que salvaguardem tanto os operadores como os utentes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e os representantes da ANAC, na pessoa da Sra. Presidente, Dra. Ana Vieira da Mata. É um gosto tê-la cá novamente. Sr. Doutor, no seguimento do que disse a minha colega a Dra. Sandra Ribeiro,
Há várias coisas que nos preocupam no que concerne a esta ligação aérea, que é de extrema importância. É uma questão de ligação ao interior do país, que muitas vezes é falado e discutido e que contribui, naturalmente, para a questão do ordenamento do território e para evitar um fenómeno que continua a ser crescente, que é do êxodo rural. E tendo em conta este cenário, e sabendo nós que a ANAC é um órgão regulador, a sua principal missão é a regulação, mas depois tem outras competências, outras valências, que passam pela recomendação, pela aplicação de coimas, neste caso em concreto, até às companhias aéreas, digamos assim. E eu pergunto à sua doutora quem é que faz recomendações ao Estado, quem é que aplica coimas ao Estado, quando o Estado não cumpre. É que se fosse a Seven Air a faltar aos seus compromissos para com o Estado, naturalmente o Estado iria exigir contrapartidas. Provavelmente a ANAC, no desempenho das suas funções de regulação, iria ter que intervir. E bem. Mas quando a coisa se põe ao contrário, quando o lesado é um privado e quem lesa o privado é o próprio Estado, quem nós esperávamos que fosse um Estado de direito, o que é que a ANAC pode fazer? Eu sei que a ANAC não regula o Estado, é evidente. A ANAC faz parte do Estado para regular um determinado setor, mas pode fazer recomendações ao Estado, enquanto regulador, para obrigar o Estado a ser o que devia ser, uma pessoa de bem, alguém que honre os compromissos para com quem lhes presta um serviço. É que, neste caso, esta empresa está a prestar um serviço à população. E um serviço público à população é um serviço ao Estado. E ainda estamos num Estado em que os serviços são pagos. Ou deveriam ser, neste caso não são. E a questão que eu deixo é, a sua doutora, enquanto reguladora, ou responsável pelo órgão regulador, não sente uma certa mágoa, deixe-me perguntar-lhe desta forma, por ver uma empresa que sempre cumpriu, sublinho, com os seus compromissos, sempre serviu a população, provavelmente a ter que fechar portas, porque o Estado, a tal pessoa de bem, não honrou os seus compromissos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, até 6 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Aproveito aqui um bocadinho do meu tempo, uma vez que é a primeira vez neste ano que a ANAC está nesta casa, para desejar aos senhores deputados um ótimo ano 2025. Em concreto, e agradecendo desde já as questões colocadas, importa, antes de mais, clarificar aqui o papel da ANAC quando estamos a falar de obrigações de serviço público. Creio que será, talvez, o ponto de partida essencial para que depois possamos clarificar os senhores deputados nas várias questões que colocam. A ANAC, como bem referiram, é o regulador do setor e tem competências adicionais, competências de coadjuvação do Governo no âmbito da definição das políticas públicas, e agora estou a referir-me em concreto às matérias relacionadas com a imposição de obrigações de serviço público. Nesta matéria e, especificamente, no que diz respeito às obrigações de serviço público e tendo em conta o enquadramento regulatório vigente, compete à ANAC, designadamente, elaborar os estudos justificativos para a imposição de obrigações de serviço público, de acordo com aquela que é a solicitação do concedente, preparar as propostas de imposição de obrigações de serviço público, bem como as peças dos procedimentos concursais e demais expediente, memorandos e notas que sejam exigíveis, tendo em conta a legislação aplicável, e sejam exigíveis também para efeitos de apresentação à Comissão Europeia. Emitir isto ex ante, portanto, antes das obrigações serem impostas e, portanto, antes dos contratos serem assinados, e é uma função de coadjuvação do Governo e não uma função decisória. E depois, ex post, temos que emitir parecer e instruir os processos de aprovação dos programas de exploração, portanto, as concessionárias, depois da celebração dos contratos, apresentam-nos os programas de exploração no âmbito dos serviços aéreos regulares sujeitos a estas obrigações de serviço público e acompanhamos e fiscalizamos o cumprimento pelas concessionárias das obrigações de natureza técnica e operacional decorrentes dos respectivos contratos de concessão. Portanto,
Em concreto, no que diz respeito às questões que colocam, as funções aqui são de coadjuvação, ex ante e ex post. Foram colocadas questões relacionadas com a evolução do setor. Enfim, este é um mercado e a própria imposição de obrigações de serviço público é precedida de uma avaliação do cumprimento de um conjunto de requisitos e, portanto, elas só são impostas em rotas onde o mercado não funciona, porque não é economicamente viável para uma qualquer transportadora proceder ao lançamento de uma operação e, portanto, tendencialmente são rotas que têm uma fraca densidade de tráfego ou estão em regiões economicamente desfavorecidas que importa acautelar para efeitos de coesão territorial. E, portanto, nessa medida, naturalmente que os estudos justificativos da própria imposição das obrigações de serviço público têm em linha de conta esses fatores. Foi também colocada a questão de aviões mais sustentáveis e menos poluentes. Naturalmente que a ANAC, como todo o setor da aviação civil, de resto, está comprometida com o desenvolvimento do transporte aéreo e com o desenvolvimento de um transporte aéreo sustentável, o que significa que todas as medidas, todas as tecnologias disponíveis, testadas, que possam ser implementadas e empregues no desenvolvimento do transporte aéreo, e naturalmente que a imposição de obrigações de serviço público não será exceção, são medidas que a ANAC vê, naturalmente, medidas, tecnologias, aeronaves, que a ANAC vê com bons olhos e que promoverá, como tem vindo a promover, de resto, a sua utilização. Foi colocada a questão sobre se são realizadas vistorias e auditorias aos aeródromos onde são impostas obrigações de serviço público. A ANAC faz essas vistorias e essas auditorias no exercício das suas funções enquanto regulador. Essas vistorias e estas auditorias assumem diversas formas, senhores deputados. São auditorias e inspeções de natureza técnica, em que são verificados os cumprimentos dos requisitos de safety que estão impostos aos vários aeródromos para poderem operar, de requisitos de security que são impostos aos vários aeródromos para poderem operar. Para além destas inspeções e destas auditorias, algumas planeadas no âmbito do ciclo de supervisão, outras inopinadas quando surgem eventos que nós consideremos que são justificativos de uma ação adicional, para além destas, refiro, são também realizadas auditorias no âmbito da regulação económica para se perceber como é que está a ser desenvolvido o sistema tarifário e a implementação de taxas nesses vários aeródromos. Além de que são também realizadas auditorias do ponto de vista financeiro às várias entidades gestoras aeroportuárias e até do ponto de vista estatístico para garantir que a informação que é prestada ao regulador é uma informação materialmente relevante e fidedigna. O Sr. Deputado colocou uma questão qualificou mágoa, não é? Perguntou-me se tinha mágoa. Sr. Deputado, não é uma questão de mágoa, o regulador tem um propósito. E o propósito é o desenvolvimento do transporte aéreo. A Sevan Air é um operador muitíssimo relevante no contexto nacional. O desenvolvimento desta rota é um desenvolvimento importante, aliás, tanto assim é que desde 1997 que estão impostas obrigações de serviço público e, naturalmente, que a ANAC está empenhada em tudo fazer, em melhorar os seus próprios procedimentos para garantir a concretização deste propósito com todos os operadores do transporte aéreo e, naturalmente, que a Sevan Air não será exceção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Ferreira, até 6 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e retribuo também os votos de Feliz Ano Novo. As minhas primeiras palavras vão mesmo para esta rota Bragança-Vila Real, Viseu, Cascais e Portimão, que de facto tem sido objeto de contratos de concessão sujeitos a obrigações de serviço público, como acabou de explicar, o que me parece de essencial justiça para com as pessoas destes territórios, onde muitas vezes não, onde não existem oportunidades de acessibilidade e mobilidade como existem noutros espaços territoriais, nomeadamente as áreas metropolitanas. Estamos a falar de locais onde a ferrovia não existe e, portanto, medidas importantes como o passo ferroviário verde não têm impacto nestas populações, ou os espaços sociais utilizados nas áreas metropolitanas também não têm efeito
nestas populações. Por isso, este transporte aéreo regular é essencial. E é essencial, sobretudo, para também aqui o círculo eleitoral que eu represento, que é Bragança, e que muitas vezes não tem outros meios de transporte com viagens e preços competitivos, pelo menos que garantam a mobilidade em tempo útil para diversos propósitos, e por isso queria mesmo louvar a existência desta rota e sujeitas a obrigações de serviço público, e por isso mesmo também os governos do Partido Socialista nunca hesitaram, pelo contrário, em propor que esta rota fosse concedida nestes termos. Eu queria perguntar relativamente àquilo que motivou este requerimento, dizendo que o governo anterior deixou lançado um procedimento concursal para esta rota e também uma resolução do Conselho de Ministros onde estava prevista a despesa respectiva, mas, infelizmente, a interrupção da ligação aérea é uma realidade. Ela está interrompida há praticamente 4 meses, com consequências muito negativas para a população do interior em geral e, em particular, de Trás-os-Montes. As minhas perguntas eram, tendo em conta também o papel fundamental da ANAC na fiscalização, na supervisão das condições contratuais e operacionais da ligação aérea, e embora não tenha autonomia para decidir a continuidade de uma rota, pode recomendar ao Governo a abertura de novos concursos públicos para garantir a continuidade do serviço. E eu gostaria de saber se essas recomendações foram feitas e se a preparação também de todas as peças e os procedimentos que também nos explicou anteriormente foram feitas ou são feitas habitualmente dentro dos prazos, ou se há aqui margem para melhorarmos desse ponto de vista. Depois também saber se é hábito da ANAC atuar como mediador entre a operadora e o Estado para encontrar também soluções que minimizem os impactos desta interrupção e aproveitando também a vossa presença, mas sobretudo a vossa experiência nesta matéria, questionar como é que, por exemplo, o aeródromo de Bragança pode ser potenciado para ligar Trás-os-Montes à Europa via Espanha, sendo por excelência um território transfronteiriço e onde sabemos que também do lado de Espanha, Valladolid, Salamanca e Madrid também poderiam ser aqui pontos de contacto importantes. Sei que o investimento necessário em termos de modernização e expansão, mas também de aumento da capacidade operacional do aeródromo seria uma realidade, mas a minha pergunta era mais no sentido de perceber se é habitual haver acordos bilaterais para obrigações de serviço público e se isso poderia ser uma realidade entre Portugal e Espanha para que se pudessem estabelecer rotas e depois atrair operadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, até 6 minutos também para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada pela questão pelas várias questões que colocou. Relativamente à primeira parte das suas perguntas, há naturalmente margem para melhoria. Como tive a oportunidade de, na resposta à questão anterior, explicar, a ANAC coadjuva o Governo na preparação do lançamento de obrigações de serviço público e, portanto, falo a pedido do Governo, portanto, o Governo define as linhas das políticas públicas, falo a pedido do Governo
e nessa perspectiva são desencadeados um conjunto de procedimentos que terei a oportunidade de mais à frente explicar. E, portanto, estamos aqui numa lógica de definição de políticas públicas por parte do Governo, porque há, no caso das obrigações de serviço público, a necessidade de fundamentar e de justificar o porquê daquela imposição, porque justamente o mercado do transporte aéreo está liberalizado na Europa, como a senhora deputada bem sabe, e, portanto, isto é um caso particular, digamos assim, uma situação excepcional à liberalização do transporte aéreo e, portanto, no âmbito da definição das políticas públicas e, portanto, no âmbito da imposição de obrigações de serviço público, que será a consequência dessa definição de políticas públicas, há a necessidade de verificar o cumprimento de um conjunto de requisitos, designadamente a justificação perante a União Europeia de que, ou perante a Comissão Europeia, de que estão cumpridos os vários requisitos que se encontram plasmados no Regulamento 1008-2008, que é o regulamento que enquadra as obrigações de serviço público. E, portanto, nessa perspectiva, não há uma proposta da ANAC de contratualização ou definição da OSP, porque essa definição radica justamente na definição de políticas públicas e essa não é uma competência nossa. A nossa competência vai no sentido de coadjuvar o Governo a verificar, com a adjuvação do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico, naturalmente, a verificar se os requisitos necessários à operacionalização da imposição das OSP estão verificados. E, portanto, creio que terei respondido à primeira questão que a senhora deputada teve a oportunidade de me colocar. Em sequência, a senhora deputada coloca a questão se há margem para melhoria. Sim, senhora deputada, há margem para melhoria que se prende essencialmente e daquela que é a nossa experiência, porque justamente esta atividade de coadjuvação do Governo é uma atividade que desde sempre a ANAC tem vindo a exercer, essas oportunidades de melhoria estão relacionadas, e entendemos que a causa raiz tem que ver com a antecipação dos procedimentos, tendo em conta os prazos dos processos. Os prazos que se encontram previstos na lei normalmente são a melhor estimativa, não é? Mas a realidade tem esta coisa terrível de normalmente haver ou constrangimentos ou litigância, em que já existe alguma experiência. Desculpa. Senhores Deputados e senhores membros dos grupos parlamentares do staff de apoio. Senhores Deputados, nós estamos no meio de uma audição, curiosamente até requerida pelo Chega. Pelo que, em simultâneo, estarmos a ouvir o que a senhora Presidente da ANAC tem para nos dizer e a ocorrer uma reunião dentro da sala em paralelo e perturbadora do normal funcionamento dos trabalhos, não é nem correto para quem nos está a ouvir, nem correto para a senhora Presidente da ANAC, que está a fazer um esforço grande para ser ouvida. Portanto, eu pedia que se houvesse alguma reunião para ser feita, que fizessem naturalmente, mas lá fora. Muito bem, senhora Presidente, peço desculpa por esta interrupção. Sim, claro. Também foi para lhe dar melhores condições de trabalho. Obrigada. Faz favor. Obrigada. Dizia eu, senhora Deputada, margem de melhoria. Sim, a questão dos prazos. Ou seja, há aqui uma oportunidade de melhoria para todos os intervenientes no sentido de antecipar, sobretudo quando estamos a falar de obrigações de serviço público e, portanto, de contratos que já existem e, portanto, que são ongoing e que, do ponto de vista da definição das políticas públicas, existe uma expectativa da continuidade desses mesmos pressupostos, a antecipação de prazos para o lançamento dos procedimentos, para a solicitação da preparação das várias peças e dos vários expedientes. Essa será, parece-me, a principal medida e aprendizagem que todos os intervenientes no processo, naturalmente, enfim, o Governo, a própria empresa, porque também tem que apresentar esclarecimentos e terá que fazer essa apresentação de uma forma também atempada, a ANAC, a IGF, a DGTF, enfim, todos os elementos, todas as entidades que intervêm no processo, creio que a questão dos prazos e da antecipação, sobretudo a questão da antecipação do processo será, porventura, a nota que deixa a senhora deputada. A senhora deputada colocou a questão do aeródromo de Bagança, como é que poderá ser potenciado. Naturalmente que depende daquela que é a estratégia do próprio aeródromo.
dos investimentos que estão subjacentes, e a senhora deputada fez uma pergunta, mas acabou por também lançar algumas pistas de resposta, não é? Dos próprios investimentos que são necessários para dar forma a essa estratégia, naturalmente que a ANAC está, como sempre, disponível para, no que diz respeito, e nesta matéria, há alguma necessidade de relacionada com bases de certificação, ou operação, ou alterações àquelas que são as condições atuais do aeródromo, discutir, aliás, fazemos-lo com frequência com os nossos stakeholders e, portanto, não vislumbro aí um problema. Relativamente ao último ponto que a senhora deputada teve a oportunidade de me colocar, confesso-lhe que não tinha pensado no tema e desconheço a existência de acordos bilaterais para o SP. E, portanto, relativamente a este ponto, creio que será uma solução a estudar. Neste momento não lhe prestaria um bom serviço se lhe respondesse. Desconheço que exista, e nós temos alguns contactos e conhecemos outras obrigações de serviço público que são lançadas por outros países e, portanto, daquilo que é o conhecimento que tenho disponível neste momento, senhora deputada, não tenho essa ideia, mas naturalmente que já tomei nota e iremos estudar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cabe a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Gonçalo Laje, até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a Sra. Presidente da ANAC e aos digníssimos representantes da própria ANAC. Nós já tivemos anteriormente, logo antes desta reunião, uma audição com a própria empresa em causa. Portanto, percebemos que tem existido aqui um transtorno grande de uma linha que até tem uma importância significativa e, portanto, se são cerca de 13 mil passageiros, tem já, obviamente, uma importância acrescida até pela localização dos próprios passageiros e pela possibilidade que têm, através desta linha, de conseguir ter maior forma de aproximação entre o interior e o litoral e criando assim também uma política importante de coesão territorial. E depois percebemos também que do lado da própria ANAC este acompanhamento, não do ponto de vista, obviamente, direto de poder tomar as suas decisões ou de aplicar, mas sim do lado de quem está a verificar o serviço público e o próprio funcionamento destas linhas, é importante, nem que seja para nós conseguirmos também aprender com o que tem vindo a ser os últimos anos e a sequência que tem levado, até porque há aqui uma das perguntas que eu gostaria também de ler aqui, que a Sra. Presidente depois da ANAC também irá comentar, no sentido de nos dizer o que é que acha, que foi uma pergunta que também foi formulada ainda recentemente agora ao próprio Ministro das Infraestruturas, que pergunta se vai o Governo garantir o cumprimento dos pagamentos devidos. Parece uma questão, enfim, que não tem grande discussão, porque são obrigações que estão assumidas e que terão que ser cumpridas. Mas depois na resposta, ficámos um bocadinho mais espantados, porque diz, relativamente à dívida existente do Estado para com a empresa, importa ressalvar que quando a tomada de posse deste Governo, já se devia à Sevaner mais de 2,2 milhões de euros, antes da tomada de posse do novo Governo, dos quais os mais antigos reportam só um contrato do ano 2022. Portanto, a minha pergunta para a própria ANAC é de que forma é que a ANAC vê atrasos de 2 anos no cumprimento de serviço público de uma empresa que está, obviamente, a operar com restrições fortes, porque é óbvio, como não está a receber, terá que se financiar de outra forma, e até que ponto é que este próprio impacto não é depois refletido no preço a que a própria empresa a seguir vai concorrer. Porque sabe, quando está a concorrer num concurso deste tipo, tem que concorrer de uma forma que já possa acomodar 2 anos de atrasos de pagamentos, o que depois não é bom nem é justo para ninguém, nem é para nós, obviamente, como contribuintes no geral, nem para os próprios utilizadores depois da linha que estão a operar e estão a utilizar um transporte com uma empresa que está em dificuldades. E isto, no que toca, obviamente, respeito à aviação, não é positivo. Mas depois ainda continua mais a resposta. Ainda bem que a senhora deputada há bocado me lembrou que assim eu leio a resposta toda. E diz, apesar dos esforços envidados por este Governo, que permitiram um pagamento residual à companhia, que foi o tal ajuste direto que se conseguiu fazer, porque depois a lei também não permitia fazer mais, a realidade é que os processos tendentes à realização dos correspondentes pagamentos não estavam sequer iniciados e, como tal, não era juridicamente possível fazer-se o pagamento devido à Sevaner. Ora, a pergunta que eu faço também à ANAC é como é que está a funcionar e a decorrer uma ligação de serviço público, uma ligação aérea, com procedimentos que nem sequer existem. Portanto, se estes procedimentos não estavam sequer iniciados e não era juridicamente possível fazer sequer estes pagamentos,
de que forma é que a empresa podia continuar a operar. Portanto, estas perguntas são perguntas que nós consideramos importantes, que a própria ANAC se possa debruçar sobre elas, nomeadamente a questão dos 2 anos atrás no pagamento e a questão de não existir procedimento para que possa salvaguardar o interesse, obviamente, da linha em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Laje. Sra. Doutora Ana Vieira da Mata, faz favor, até 6 minutos para responder às questões colocadas. Obrigada, Sr. Deputado. Bem, é um exercício difícil este que me pede, porque a ANAC não tem competências no âmbito dos pagamentos, não é? Porque... é um exercício difícil. Vamos lá ver. Em termos procedimentais, após cada trimestre, a concessionária apresenta à ANAC um relatório com aquela que foi a execução do contrato de concessão daquele trimestre, os passageiros transportados, indicações de pontualidade, continuidade de serviço, etc, etc. Pronto. Isto em termos procedimentais. A concessionária apresenta esse relatório à ANAC, a ANAC faz a análise desse relatório, remete para, no caso para a DGTF e para a IGF, dá nota de que foi apresentado o relatório e que, portanto, o relatório contém elementos que permitem fazer uma avaliação do cumprimento das condições contratuais. E isto é importante, esta mensagem que lhe estou a transmitir. Portanto, a ANAC não aguarda por fazer a análise do relatório. A ANAC diz, remete e diz, foi entregue o relatório contém os elementos que nos vão permitir fazer esta análise justamente para expeditar o processo. E, portanto, nos 3 primeiros trimestres da concessão, existe este processo mais expedito, embora, enfim, a qualificação de expedito, quando estamos a falar de atrasos, pode parecer um bocadinho estranha, mas existe este procedimento mais expedito. O último trimestre da concessão, eu creio que, enfim, ouvi com atenção a pergunta que me fez, os últimos trimestres da concessão, por norma, são trimestres mais complexos porque envolvem a certificação total do ano e, portanto, porventura, a mensagem que o Sr. Deputado me estava a ler prende-se com os pagamentos relativos ao 4º trimestre da concessão, porque justamente eles implicam toda uma certificação e os acertos que decorrem dos tais pagamentos que foram sendo feitos nos trimestres anteriores. Admito, embora com a ressalva de que a competência para o exercício e para os pagamentos não é da ANAC, a ANAC é um elemento contribuidor, portanto, damos a informação de que os elementos foram entregues e que os relatórios foram entregues, mas admito que possa ser essa a razão. E, portanto, quando refere os procedimentos tendentes aos pagamentos que não foram feitos, enfim, são os procedimentos relativos aos pagamentos desses trimestres. Admito que seja essa a nota. O Sr. Deputado colocou-me também a questão de, porventura, a entidade incorporar no custo de exploração, enfim, alguma almofada para incorporar. Admito que tal seja difícil, na medida em que os valores para a indenização compensatória são valores que são previamente definidos, são escrutinados, eles decorrem, enfim, de uma avaliação técnica que está baseada na coadjuvação da ANAC, e essa avaliação técnica nós vamos buscar a informação àquilo que são os relatórios de execução e, portanto, não se prendem tanto com os delays dos pagamentos, mas sim com aquela que é a informação fidedigna relativamente à execução. Não, mas os novos contratos, vamos lá ver, os novos contratos, o programa de procedimento, a indenização compensatória, os valores radicam também a informação histórica do exercício da concessão, não é? Admito que tal não seja, que seja talvez difícil ir por aí. E eu creio que respondi às suas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Terminamos assim a primeira ronda e a mesa não tem inscrições para a segunda ronda. Agora tem. Pergunto se há inscrições. Agora tenho inscrições. Então tenho as inscrições do Sr. Deputado Isabel Ferreira, do Sr. Deputado Gonçalo Laje e do Sr. Deputado Filipe Melo. É assim, não é? Muito bem. Doutora, conforme tentei explicar no início, agora acaba em 2 minutos a cada grupo parlamentar. Portanto, são 3 grupos inscritos, 6 minutos. Caber-lhe-ão assim, outros 6. Muito bem. Muito bem. Começa a Sra. Deputada Isabel Ferreira, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar, de facto, de lamentar que estejamos agora na segunda audição a seguir a esclarecimentos por parte da SEVNER
e que esses esclarecimentos tenham sido ignorados, porque a empresa foi bem clara quando disse que não recebeu também ainda os pagamentos devidos deste governo e mais. Não se referiu apenas aos pagamentos, mas até à incorreção da data do contrato que foi feito. Portanto, nem isso foi feito de forma correta e, portanto, também não me parece nada adequado questionar aqui a ANAC de matérias para as quais não tem competência, sobretudo quando a pergunta não é colocada sequer do ponto de vista técnico-financeiro de forma correta. Queria, mais uma vez, agradecer aqui a proposta que deixa e que fica bem evidente e que é também aquilo que, se me permite, eu concluo deste processo em particular, é que todos pugnem pela antecipação dos procedimentos e pelo cumprimento dos prazos. E esse é, de facto, o foco que devemos dar a este assunto e, naturalmente, a ANAC também aqui com um papel importante na preparação das peças procedimentais e também de alertar a tutela para o cumprimento destes prazos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nestas audições ainda coloco as questões como eu quero e da forma como quero. Não será, com certeza, a Sra. Deputada do Partido Socialista que dirá o que é que nós perguntamos ou não. Mas há dois pontos aqui que vêm precisamente nessa sequência, porque a Sra. Deputada ou não percebeu a questão, enfim, ou então estava a falar nos prazos, mas há coisas piores do que os prazos, e por isso é que eu perguntei à Sra. Presidente da ANAC. É quando nós temos aqui uma resposta do Ministério que diz que não foram realizados os procedimentos necessários para se poder feito um pagamento de um processo que estava já em curso, é que é uma situação que nos parece a nós que é grave e que não faz sentido que assim seja. E depois também gostaria de perguntar à Sra. Presidente da ANAC, da mesma forma que obviamente se faz o acompanhamento destes contratos, qual é o acompanhamento que também fazem à empresa? Ou seja, a empresa que está a prestar o serviço, de que forma é que é feito esse acompanhamento à empresa, se a empresa tem dívidas, se não tem dívidas, de que forma é que tem essas dívidas, porque a Sra. Deputada disse há bocado e eu digo exatamente o contrário. Qualquer empresa que tenha que operar durante 2 anos sem receber a devida correspondência do contrato que tem, incorre em custos graves de tesouraria e difíceis de conseguir comportar a atividade. E vai, obviamente, se calhar, descurar outras questões que não pode descurar nesta operação. Portanto, são questões sensíveis e que não são feitas e levadas de ânimo leve, como a Sra. Deputada quis aqui trazer, porque uma empresa que fique 2 anos sem receber a devida compensação é óbvio que vai ter um impacto na sua operação e na sua atividade. Isto é óbvio e todos nós conseguimos perceber. E por isso é que era importante também nós termos esta avaliação do lado da ANAC para perceber também do lado da própria empresa se a empresa é ou não acompanhada e fiscalizada nesta matéria também e de que forma é que a empresa está a operar, se é uma empresa que tem dívidas ou não tem e quais é que tem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, não é para colocar a questão, só para agradecer à Sra. Doutora mais uma vez a presença na Comissão e a forma assertiva com que nos responde, e isso é, de facto, um agradecimento. Não vamos meter-nos, certamente, nesta troca de arrufos entre Partido Socialista e PSD, porque ambos têm culpas no cartório e nós, como não temos, não vamos querer imiscuir-nos, certamente, nessa degladiação. Mas também não posso deixar de agradecer à Sra. Deputada Isabel Ferreira pelo vaticínio que fez de ver o Chega no Governo brevemente, e agradeço também essa consideração e essa nota. Sim, a Sra. Deputada fez uma referência muito positiva a dizer que quando eu for Ministro que a coisa vai ficar resolvida. Eu agradeço naturalmente, Senhora Deputada, a amabilidade e o reconhecimento, e tudo faremos, e termino desta forma, tudo faremos para conseguir resolver o que o PS e o PSD não conseguiram. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, 6 minutos para responder às questões colocadas, por favor. Muito obrigada. Relativamente às questões que foram colocadas, eu creio que deverei responder de forma mais direta às questões colocadas pelo PSD.
O acompanhamento que é feito à empresa, uma vez que o senhor deputado fez apresentou uma questão concreta, só para dar nota do seguinte: a ANAC, enquanto regulador, e o facto de sermos um regulador integrado, tem esta vantagem. Nós fazemos o acompanhamento do ponto de vista operacional e fazemos o acompanhamento do ponto de vista regulatório. Dar aqui esta nota ao senhor deputado e, naturalmente, aos senhores deputados. Qualquer transportadora aérea que seja detentora de um certificado de operador aéreo, de uma licença, tem que cumprir determinados requisitos. Um dos requisitos é o requisito da capacidade económica e financeira. Portanto, respondendo em concreto ao senhor deputado, a ANAC, anualmente, faz uma avaliação da Sevaner e das restantes transportadoras aéreas. Nós temos 24 empresas de transporte aéreo em Portugal e, portanto, fazemos a avaliação económica e financeira dessas empresas, naturalmente tendo em conta, e temos noção daqueles que são os constrangimentos financeiros das várias transportadoras aéreas e, naturalmente, o caso da Sevaner não é exceção. Portanto, respondendo em concreto à sua questão, fazemos esse acompanhamento, até porque a questão financeira é uma questão muitíssimo importante, porque ela radica, e o Sr. Deputado aflorou o tema, ela radica e é uma causa raiz de potenciais problemas, não é o caso da Sevaner, mas pode ser uma causa raiz de potenciais problemas do ponto de vista da segurança operacional. E, portanto, naturalmente, o facto de nós termos um regulador integrado dá-nos aqui esta capacidade de termos uma visão global, integrada, agregada, holística das transportadoras aéreas, dos nossos operadores e da forma como eles exercem a sua atividade, com os constrangimentos financeiros que decorrem dos atrasos nos fluxos de tesouraria, e, obviamente, vamos acompanhando e vamos tendo essa noção e fazemos aquelas que são as recomendações que entendemos às empresas. Só para deixar aqui esta nota, e aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade de estar aqui nesta comissão e de prestar os esclarecimentos sobre a atividade do regulador que os senhores deputados entendem relevantes. É sempre um gosto vir cá e, como disse o senhor Presidente, cá estaremos na próxima audição regimental. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer, naturalmente, os contributos que nos trouxe, os esclarecimentos que nos deu. Agradecer muito à ANAC, uma vez mais, pela forma clara como expõe os assuntos e, conforme tem sido habitual, ajuda a esclarecer estas temáticas públicas. Conforme já dissemos, em breve cá estaremos novamente com a intervenção inicial. Julgo que é sim, estou a falar de memória, mas o regimento, nesse aspecto, não foi alterado. Portanto, na audição regimental, sim, com a intervenção inicial para a ANAC. Senhoras e senhores deputados, relembro, temos dentro de meia hora, não, 40 minutos, 45 minutos, a audição conjunta com a 13ª Comissão. Aproveito a oportunidade para dizer, ou para lembrar, nós temos um conjunto muito vasto de audições para fazer. Amanhã começamos às 9 da manhã, só queria aproveitar a oportunidade para relembrar isso, às 9 da manhã, em audições conjuntas com a 13ª Comissão. E temos também, de seguida, a seguir às audições que estão previstas, temos também a nossa reunião ordinária. Só estou a fazer esta referência para relembrar, uma vez que estamos com uma agenda muito, muito sobrecarregada e muito exigente. E depois temos plenário às 15 horas. Não vai dar para chegar ao plenário, seguramente temos que terminar antes do plenário, que é às 15 da tarde. Começamos às 9, às 15 temos plenário, se calhar temos que sacrificar um bocadinho a hora do almoço, mas temos que dar conta das audições que estão marcadas e da reunião ordinária, que é importante, naturalmente, como são todas. Daqui a 45 minutos retomamos aqui na sala 3 com a 13ª Comissão. Doutora, Muito obrigada, Sr. Presidente. e excelentíssimos membros da ANAC, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento.